Hoje o programa Alcance fala sobre o projeto Memorial do Ministério Público de Santa Catarina. Além de ser exibido na TV UFSC, todos os programas estão disponíveis no canal do Ministério Público no YouTube, www.youtube.com/Ministério Público SC. Fomos às ruas ouvir as dúvidas da população sobre a história e a função do Ministério Público. Vamos ouvir então já a primeira pergunta do povo. Olá, meu nome é Ives, eu sou modelo. Eu gostaria de saber em qual ano começou o Ministério Público aqui em Santa Catarina. Gunther, já é possível, já chegou nesse ponto de descobrir quando iniciaram os trabalhos do Ministério Público aqui no Estado? Então, a pergunta é super interessante porque há uma diferença entre função e instituição. As funções próprias do Ministério Público, bom, nós conseguimos encontrá-las já no Egito Antigo, na Grécia Antiga, em Atenas, em Esparta, em Roma, e as funções do Ministério Público enquanto acusador penal, aquela figura ligada à operação da justiça que estava presente junto aos presos, junto aos apenados, controlando a execução penal, etc. Essas funções, elas são muito antigas e elas vão passando de país para país, de sociedade para sociedade. Então, o que acontece? Quer dizer, no século XIX, enquanto Santa Catarina era uma província do Império do Brasil, já existiam sim as funções ministeriais aqui sendo executadas. Tá? Nós sabemos, por exemplo, que em 1867, salvo engano, foi a primeira vez no Estado em que todas as promotorias estavam preenchidas. Isso também era um problema que podia acontecer, quer dizer, existia uma comarca, mas a promotoria estava vaga, dado a dificuldade de se encontrar gente capacitada. Apenas em 1868, pela primeira vez, nós temos um promotor formado em direito, ou seja, bacharel em direito, que pela primeira vez exerce a função ministerial. Foi na comarca da capital. Agora, o Ministério Público enquanto instituição, o Ministério Público de Santa Catarina enquanto instituição, surge com a Proclamação da República, em 1889, é o momento em que nasce também o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Até então, Santa Catarina era jurisdicionada à relação, ao Tribunal da Relação de Porto Alegre. Então, com a Proclamação da República, surge aqui um Tribunal de Justiça, porque a Proclamação da República instala no Brasil a ideia de dupla jurisdição, ou seja, a Justiça da União, a Justiça Federal e a Justiça dos Estados. E aí, então, surge o Ministério Público do Estado de Santa Catarina como instituição. Uma próxima pergunta, então. Me chamo Adnélia. E eu gostaria de saber qual foi a transformação que houve no Ministério Público, porque antes a gente não via ele atuar tanto, né? E hoje a gente vê melhor essa atuação do Ministério Público. Então, qual foi a transformação que causou essa mudança e fez com que o Ministério Público fosse mais atuante? Então, promotora Ellen, realmente há uma percepção nas ruas de que hoje o Ministério Público é mais atuante. É porque também mudou a função dele recentemente, na história, falando mais de 20 anos, né? Mas é por causa dessa mudança da atuação? Sobretudo em função da Constituição de 88, que mudou o perfil da instituição, como a gente costuma dizer. Embora antes de 1988, ainda na década de 80, o Ministério Público já começasse a exercer algumas atribuições na área da defesa da sociedade propriamente, antes dessa década o Ministério Público tinha uma atuação muito focada na acusação, né, no caso do direito penal, e como fiscal da lei nos processos de uma forma em geral. Depois da década de 80 e principalmente da Constituição de 88, o Ministério Público assume um novo perfil de defensor dos interesses da sociedade. E aí passa, então, a ocupar esse espaço junto à comunidade para que essas demandas cheguem ao Ministério Público e ele possa, através desses instrumentos que foram criados com a Constituição, mas já na década de 80, com a Lei da Ação Civil Pública, então, a promover ações e fazer as articulações necessárias para que se possa defender os interesses da sociedade. É por isso que se tem essa percepção de que agora o Ministério Público está mais atuante, então, na defesa desses direitos. Ok, vamos ouvir então mais uma pergunta do povo. Meu nome é Hugo Frederico Vieira Neves e eu sou funcionário público. Eu queria saber, considerando a independência do Ministério Público, tanto administrativa quanto financeira,
qual o nível de ingerência que pode haver do Poder Executivo Estadual e do Poder Legislativo perante o Ministério Público, uma vez que é o Legislativo que aprova as leis do Ministério Público, que interessam ao Ministério Público. Então, Gunter, como é que se pode explicar essa independência hoje do Ministério Público em relação aos outros poderes? A questão, Ângela, é extremamente pertinente, porque o Ministério Público esteve, na sua história, atrelado, em geral, a outros poderes, ou ao Executivo, ou ao Judiciário. Durante muito tempo, o Ministério Público foi considerado órgão auxiliar da atividade governamental ou órgão auxiliar do juiz. E esta independência foi construída e conquistada a duras penas, com muita luta e com muito trabalho. Isso não foi algo que caiu do céu. Agora, a sociedade entendeu de conceder, de atribuir ao Ministério Público um mandato em seu nome, para a defesa dos seus interesses. E aí a doutora Ellen mencionou com muita propriedade, quer dizer, a Lei da Ação Civil Pública de 1985 é sim um grande divisor de águas. E uma das características que a Constituição de 1988 agregou, foi justamente esta possibilidade de iniciativa de lei, para o Ministério Público, também para o Judiciário. Então, aquelas leis que dizem de alguma forma respeito à sua organização, a organização institucional, elas podem partir de uma iniciativa de lei do Ministério Público. E muita gente entende hoje o Ministério Público como um ente que partilha da soberania nacional, portanto, quase como um quarto poder, de fato, ao lado do Judiciário, do Executivo e do Legislativo, pleno de autonomia e de independência. Promotora Ellen, assim, e o promotor de justiça, o que garante realmente essa independência dele na atuação? Justamente, como o Gunter bem colocava, essa autonomia funcional, né? O Ministério Público, como órgão autônomo e independente dos demais poderes, é o que permite que se possa ter a necessária isenção para, se for o caso, responsabilizar os próprios representantes do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Então, o Ministério Público hoje goza das prerrogativas da independência funcional e da autonomia, justamente para que as suas ações possam ser viabilizadas sem qualquer interferência de outro órgão, ou seja, que o próprio Executivo, ou Legislativo ou Judiciário interfiram na conveniência ou não, por exemplo, de se processar uma autoridade pública. Então, é por isso que a autonomia e a independência são tão importantes, são as prerrogativas mais relevantes para o exercício da atuação institucional. E cada promotor também é independente, goza da sua independência funcional em relação à instituição, ou seja, cada promotor de justiça tem a sua independência necessária para manifestar livremente a sua opinião e a sua posição naquele processo ou naquela atuação específica. Ok. Agora o programa Alcance faz mais um breve intervalo e depois do intervalo voltamos a falar daí sim sobre o primeiro produto do projeto Memorial de Santa Catarina, um livro em que quem participou da construção do Ministério Público conta suas histórias.